Colorado Sagrado, gostei. Kleber, a primeira coisa importante, tá? Na última entrevista que eu fiz, eu falei com o Leandro Damião, e ele te tratou, não sei se tem alguma sacanagem com idade aí, Kleber, como quase um pai. Tipo assim, o Kleber foi muito importante pra mim, né? Ele não me dava só a bola, entendeu? Para assistências, ele e o Dali. Era um pai, blá, 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 blá. É verdade isso, Kleber? Seja bem-vindo, cara, ao Colorado Sagrado, cara. Tu é um dos Colorados Sagrados. Obrigado pelo carinho. Obrigado, eu que agradeço o convite. O Leandro é um cara que eu tenho um carinho enorme, cara, assim, por ele, pela família dele. Era um garoto, né, quando entrou no nosso time ali, e foi um cara que sempre procurou nos ouvir, né? E eu acho que por isso que ele teve todo sucesso aí muito rápido dentro do nosso time, né? Podendo fazer gol na Libertadores, porque pegou uma confiança muito grande. Eu acho que essa é a recíproca, por isso que ele talvez me chame de pai hoje, por causa que a idade é um pouquinho a mesma. Ele é 8'9". Então, Ele é 8'9". Tu é o quê? Tu é quando ele 8'2"? nasceu, eu estava quase entrando já para jogar no Corinthians, já estava com 9. Rapaz, Kleber, ele fala até que no gol que ele entra na Libertadores, né? Porque ele viajava com vocês, mas não ia pro banco, ele sobrava. Ele era cortado, né? Então ele ficava aqui bancado no vestiário. Não sei como é que ele dava jeito para olhar o jogo. Ele tava lá em Quilmes, na pauleira de Quilmes, aquela coisa toda. Mas na final ele joga, ele vai pro banco, ele entra e faz gol, né? E ele disse que na vibração, tu olha para ele e fala assim: eu não acredito que isso tá acontecendo. Tipo assim, tu fala pra ele assim, caralho, que tipo assim, tu fez o gol, cara. Tu não pegava banco, agora tu entrou e fez gol. Tipo assim, sabe? Uma coisa tipo assim, sabe? Legal isso, legal isso. Mostra que vocês eram unidos, né? E, além de se tratar de um atacante, né? E ser tão jovem, você entrar numa final e poder marcar um gol, né? Num título tão importante para o clube, né? Para a história, né? Tua pessoal mesmo, né? É uma competição tão disputada que poucos tiveram a chance de ganhar e você acaba marcando história e época dentro do clube. Eu acho que para ele foi sensacional. Para mim foi muito especial, porque era um título que eu não havia conquistado, né? Joguei pelo Corinthians, joguei pelo Santos, não havia conquistado e tive a oportunidade de conquistar com o Inter. Kleber, me diz assim a diferença desses três clubes, cara, porque aparentemente eles têm características diferentes, assim, né? Não é só o tamanho de torcida, a torcida do Corinthians é gigantesca, né? O Santos é o maior revelador de craques da história do Brasil, né? O Inter é um time do cantinho daqui, que sai de um canto do Brasil e se torna um time, né, campeão do mundo, e antes disso monta uma seleção na década de 70, um super time, né? Que se focar. Naquela época eles botavam o time reserva na Libertadores para jogar o Gauchão. Tipo assim, uma insanidade, né? Como que tu consegue notar? Não é da torcida, do clube, assim. Tem diferença para vocês o clube que tá? Tem alguma peculiaridade que fica, mesmo que mude presidente, mesmo que o tempo vai passando? Quais são as diferenças desses três gigantes do futebol brasileiro? Eu acredito que o Corinthians, em termos de pressão, não só por torcida, né? Mas por tudo que a gente tinha ali dentro do clube, e sabe como são as coisas dentro do Corinthians, né? Que uma coisa pequena lá dentro para fora se torna muito maior, então em termos de pressão é muito grande. O Santos é uma coisa que é inexplicável, acho que todo jogador que passou por lá sabe como é que é, porque você acaba não tendo essa pressão forte externa, mas você tem uma pressão psicológica porque você está jogando no time do Pelé, né? Já é uma coisa que você já tem que você já acaba se cobrando ao natural. Tu usou a 10? Oi? Tu usou a 10 do Santos? Eu cheguei a usar 10, não sei que. Acho que o Luxemburgo não estava num dia bom assim de cabeça. Tu chegou no vestiário sabendo que ia usar a 10? Então, eu não sabia, porque normalmente eu usava 3, né? Que no Santos o lateral usa 3. E aí foi um jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, e ele acabou sacando 10, que era o Tabata nosso, e acabou me colocando como 10, assim. Então foi uma coisa assim que me pegou meio de surpresa. E eu sabia que eu tinha que jogar muito naquele jogo, né? E acabei, né, graças a Deus, fazendo uma boa partida, né? Dei 2 passes, né? Dei um para o Kleber Pereira e um para o Marcos Aurélio também, que acabaram sendo os gols. E tem essa camiseta guardada até hoje. Tive a felicidade de encontrar o Pelé, ele autografar para mim. Então, é uma Coisa coisa que linda. marca. E o Inter, por toda a sua história, né? Eu chego, né, de uma
de uma forma que, como eu consigo explicar, o meu jeito de jogar futebol, por mais que eu tenha jogado no Corinthians, que era um time de raça, eu sempre fui muito técnico, né? E a gente sabe que no Sul você tem que demonstrar toda a raça, enfim. E eu consegui, de uma forma, colocar minha técnica, não que eu não colocasse a raça, mas a técnica acho que acabou superando mais, e acho que é um dos pontos que marcam, e é essa diferença, né? Apesar que os 3 times são os 3 times que sempre buscam as vitórias, os títulos, as glórias. Eu tive a felicidade de jogar e só tenho agradecimento a todos eles. Kleber, tu falou aí, né? Eu joguei no Mineirão contra o Atlético Mineiro, com a 10 do Pelé, peguei, pedi pra ele autografar, blá, 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 dei os passes pro gol. Deve ser para ti muito triste olhar hoje, né, o futebol, né, Kleber? Porque era tão fácil dar uma assistência para ti, né? Era tão, tipo assim, sabe? Não, chega ali, olha lá na cabeça o centroavante, olha ali, achou o espaço. É triste ver para ti futebol hoje, assim, Kleber? Porque não, cara, a qualidade é que eu digo, assim, tem laterais, principalmente esquerdos, que eles podiam ser o 10 do time, mas não vai para a Sim. esquerda. É o craque que joga na esquerda. É tu, é o Marcelo, é o Felipe, aquele do Vasco. Não que você tenha jogado no meio, né? Vocês podem jogar no meio também. Sei lá, agora eu vou esquecer de alguns aí. O Júnior, né? Tem muito craque, né? Que jogou que tava na lateral esquerda ali, mas a gente sabia que era craque. Como é que é Sim. olhar hoje assim e ver que não tem esse atributo? A minha tristeza, ó, não é nem pela qualidade assim dos laterais, né? Eu acho que eles até têm qualidade para fazer tudo que esses caras e até eu mesmo a gente conseguia fazer no passado. Mas é que você vê que, né, principalmente na base hoje em dia, pouco se treina fundamentos, né? Se cobra muito de um atleta jovem de 15 anos que ele já tem que ser campeão. É claro que o título é legal, né? Mas se você puder dar uma formação primeiro para que quando ele chegar no profissional ele tenha poucos defeitos, né? Para corrigir, muito mais qualidade, né? Para o treinador aproveitar, que é o que acontecia, né? Eu não cheguei no profissional para treinar com o Luxemburgo, por exemplo, totalmente pronto. Mas ele me corrigiu muito pouco. Eu acho que hoje o treinador profissional acaba tendo que corrigir muitas coisas de um garoto de base, né? Então essa parte de fundamentos, de cruzamento, de fazer bastante coisa, né? Entrou a parte de fisiologista também, que acabou tirando muito o treino dos jogadores, né? E a gente sabe que dá para treinar ainda bastante ainda, por mais que o calendário seja apertado, mas um treino sim, um não, você consegue fazer bastante fundamento com o jogador e no jogo ele vai conseguir acertar muito mais do que errar, né? Acho que essa é a parte triste que eu vejo no futebol hoje. Isso se reclama bastante mesmo. Não adianta nada. Bom, o Inter é um grande exemplo disso, né? O Inter ganhou muitos campeonatos nessa década de categoria de base, brasileiros, ganhou agora a Copa São Paulo, e o Inter não revelou tantos jogadores assim. Agora que o Abel chegou ali, concedeu espaço para alguns meninos, o Caio Vidal, o Praxedes, aparentemente as coisas começaram a acontecer mais rápido, assim, né? Então, não adianta nada tu revelar um monte de ganhar todos os títulos da base e essa gurizada não chegar no profissional ou não ter calmaria para chegar ali, né, e fazer. Kleber, a tua noite mais feliz do Inter é a noite de Inter e Chivas? É essa a tua grande noite no Inter? Com certeza, como eu falei, era um título que eu buscava, né? E eu sabia que talvez poderia ter, né, ser um clube que seria talvez a última chance que eu disputaria para vencer, com um time bem formado, né? Todo mundo bem focado naquilo que queria. Então, para mim, foi a melhor noite que eu tive aí no Beira-Rio, né? E com certeza ficar muito marcado, né, na minha história. Lembra de algum detalhe, alguma história de bastidor, alguma coisa ou emocionante ou engraçada, alguma coisa que a gente não sabe, assim, daquele dia ou daquela noite, do pré-jogo ou do pós-jogo? O que que tem, assim, na lembrança, assim, que tu acha interessante, que tu podia contar pra Então, gente? tem uma história que é muito engraçada, assim. Eu tenho dois momentos, assim, da final que eu acho que um é engraçado e o outro é o mais estimulante possível, né? O engraçado é que eu e o Índio, a gente fez uma parceria em alguns apartamentos, onde a gente acabou comprando 9, então 4 era meu, 4 era dele, e um a gente dividiria o lucro. E aí, só que a gente não tinha visto o terreno, né? E a gente, quando foi ver a primeira vez o terreno, já tinha pago tudo, e a gente viu que era atrás de um lixão, né? Ali na Zona Norte tinha um lixão, e aí é bem naquela novela Avenida Brasil, que tinha o lixão da Dona Lucinda, enfim. Isso.
E a gente vai entrar para o campo e ele fala, vai dar certo, tal. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Ele, você tem certeza que vai dar certo? Eu falei, tenho, pô. Ele falou, não, pô, mas eu não acredito naquele lixão, aquele lixão vai estragar. Eu falei, cara, nós estamos entrando numa final, você está pensando nos apartamentos, deixa o apartamento lá, cara. Essa é a parte engraçada que eu vejo, assim, e a parte estimulante, assim, do jogo é que a gente entra, né, perfila as duas equipes, e aí tem aquela cena que, né, que tá cantando o hino e o jogador do Chivas, né, agora me esqueço o nome dele, e acaba, né, tendo um ato de desrespeito ali, né, na hora da... E aquilo eu acho que acabou motivando a gente muito mais, né, por mais que a gente tenha feito um grande jogo lá em Guadalajara, mas jogar em casa, né, você sabendo que a pressão aumenta, porque tá jogando em casa, você praticamente tem que ganhar, né, por mais da qualidade do adversário, e aquilo acabou estimulando muito a nossa equipe, e acabamos até, né, sofrendo um pouquinho no início, né, mas a equipe sempre se manteve concentrada e por isso acho que conseguiu o êxito de ser campeão. O vestiário de futebol, Kleber, ele tá muito linkado ao resultado. Uma má fase é problemática todos os dias dela, tipo assim, é ruim, é pesado sempre. Eu não tô falando do pós-jogo, tá? Eu acho que o vestiário deve ficar puto depois que perde e feliz depois que ganha. Isso é uma coisa meio óbvia. Mas o dia a dia, as derrotas, você deve ter vivido séries de derrotas e séries de vitórias na tua vida, né? Elas atrapalham a conversa, atrapalham o dia a dia, ou tu consegue manter algum certo humor, assim, mesmo trabalhando. Tenta dar um pouquinho de luz pra gente, assim, que nunca vai habitar um vestiário, né, de time grande, de jogo de time profissional, assim, grande como Inter, Corinthians, Santos, sabe? Como é que é exatamente isso? Tá muito colado o comportamento com o que tá acontecendo de resultado, ou isso é independente? Então, acho que se for um grupo maduro, ele acaba absorvendo, né, o resultado, sabendo que tem que melhorar, e ele trabalha para melhorar, né, e não deixa que a parte externa acaba influenciando no seu psicológico, né? Claro que um ou outro não tem jeito, né? Às vezes um é pego mais, né, para Cristo do que o outro, e a gente vê que esse jogador vai precisar do apoio do grupo para ele poder se levantar, né? Talvez às vezes o cara nem esteja jogando tão mal assim, mas as críticas são pesadas, né? Algumas bem diretas, né, ao atleta. E aí a gente, né, como um grupo maduro, como esse grupo do Inter era muito maduro, que a gente se blindou legal, né? Porque a gente acaba tendo um ano de 2009 muito bom, né? Perdemos a Copa do Brasil para o Corinthians, mas a gente teve um ano bom, quase chegamos para ser campeão. E aí começa o ano, mas a gente não começa tão bem assim, né? Por mais que no Gauchão a gente vá bem, mas na Libertadores a gente não começou tão bem. E as críticas por a gente não ter jogado muito bem a primeira fase veio forte, né? Porque a gente sabia também que poderíamos ter dado um pouco melhor, né? E aí acaba pegando um pouco mais para o lado do Fossati, que, né, passava um plano de trabalho para a gente, com todo o profissionalismo, a gente fazia, mas as coisas não andavam, né? E quando começou a andar, a diretoria optou por trocar e a gente tem uma parada aí da Copa aí que eu acho que foi super importante, né? Que aí vem o Celso, bota o nosso time para treinar e a nossa equipe ganha uma outra cara, né? Totalmente diferente da que estava com o Fossati. Então, a derrota é complicada se o grupo não souber absorver e não souber, né, se blindar. Né? Agora, se for um grupo com mais jovens, acho que fica mais difícil, porque o jovem, para ele absorver toda essa parte da crítica, né, por mais que os experientes estejam ali, é duro controlar, né, a tristeza do jovem de estar recebendo tantas críticas assim, porque não é de costume dele, né? Na Isso, base, praticamente. isso atrapalha de verdade, Kleber. Tipo assim, o Rio Grande do Sul tem uma característica, tu deve ter sentido isso, não tu ter sentido, ter observado, melhor dizendo. A paciência, completamente diferente de Santos. A paciência da torcida do Santos com o garoto, ela é quase infinita, Sim. né? No Rio Grande do Sul, não é só do Inter e do Grêmio, a paciência é mínima. Rafael Sobes era vaiado, o Luan era vaiado no Grêmio, jogaram pipoca no Luan, né? Tipo assim, tu sacava isso aqui no Rio Grande do Sul? Tu via que aqui a crítica era maior com os jovens? Os prata da casa, eu acredito que não tenham tanto prestígio quanto mereçam, né? Eu acho que tem muito jogador de qualidade na base, tanto de Inter como de Grêmio,
que talvez você não precise buscar algum outro jogador fora, né? Se você trabalha como você começou, né, a entrevista aqui, né? O Inter ganhou muita coisa na base, né? A final da Taça São Paulo foi Inter e Grêmio, então há coisa para se aproveitar, né? Só que a torcida, né, a própria imprensa tem que ter um pouco de paciência, porque não, é como eu falei, não são jogadores prontos, né? O Damião, quando surgiu, não era pronto, o Tyson não era pronto, o Nilmar não era pronto, o Sobis não era pronto, mas com o apoio do treinador, da torcida, esses jogadores vão se tornando algo que né, vale a pena para o clube investir. Você vê Praxedes, por exemplo, foi o melhor da Taça São Paulo, né? E demora um pouco para o cara entrar. Hoje, quantos caras estavam jogando no lugar dele que saíram por contusão e ele entrou e hoje é um dos caras fundamentais do meio de campo. Esses caras precisam desse apoio, né? Principalmente da parte externa. Claro que hoje não temos a torcida nos estádios, né? Infelizmente, porque seria uma bênção para esses garotos, né? Pelo momento que eles vêm vivenciando dentro do Inter, hoje seria um momento legal de eles ter a torcida próximo deles, né, apoiando, que eu acho que eles jogariam até 1000 vezes melhor do que eles já vem jogando. Não é que não estejam jogando bem, estão jogando super bem, mas eu acho que com apoio eles teriam muito mais chance de estar evoluindo muito mais, né? Porque aí empolga o cara, né? Acaba empolgando o cara Agora voltou, e, voltou. e acaba empolgando esse cara, e esse cara tem muito mais fruto para dar para o clube. Então, é uma coisa que aí no Sul acho que teria que se repensar um pouco e dar um pouquinho mais de chance, porque tem muita coisa boa na base dos dois times. É um processo, né, Kleber? Tem uma demora, tem uma adaptação, né? Kleber, tinha uma coisa interessante que eu tava. Eu esperei anos para perguntar isso para ti, porque eu nunca consegui te entrevistar antes, porque eu não entrevistava naquela época, tá? Que era uma ligação tua com o rap, né? Eu acho que tem até amizade com os caras Racionais, né? Tu tem alguma proximidade com alguns caras, eu não lembro, não sei se tu tinha com Sabotagem. Isso vem da tua adolescência, da tua infância, essa tua proximidade com esses caras depois vem como? Me constrói melhor essa história, assim. Ou tu apenas gostava das músicas e eles ficaram sabendo disso e a amizade apareceu depois? Eu sempre gostei muito mais de samba, de pagode, né? Hum, E aí, um amigo meu, né, na época da base do Corinthians, Fernando Baiano, que jogou aí no Inter jogou no também, Inter, sim. ele era louco por rap, né? E de tanto a gente ficar no Corinthians, ou antes do treino, e ele morava no alojamento, às vezes eu ia no alojamento e ficava no quarto lá com ele, com mais outros amigos nossos, e ele só botava rap. Aí eu fui pegando gosto, né? E aí comecei a escutar muito Tupac, e aí Racionais, né? Que eu gostava muito. E o Racionais eu não tinha um contato próximo, né? Eu fui ter com Racionais por causa do Santos, na verdade, né? Porque Mano Brown é santista, enfim, então os caras estavam sempre lá nos jogos, e aí acabei pegando essa amizade, né? E até pude apresentar também o pessoal do rap pro Arilson, que era jogador jovem, jogou de lateral direito no Inter, né? E ele gostava pra caramba, enfim. Então era uma coisa que eu gosto até hoje, né? Ouço muito. E essa proximidade veio através do futebol, né? Mas os contatos que tu teve foi porque teve uma matéria e aí aproximaram tu e o Mano Brown ou não? Tipo assim, tá tudo. Ou hoje Não, ainda tem? essa proximidade dele, né? Por ele ser santista mesmo. Então, ele, às vezes, ele estava nos treinos, né? Ele ia ver Ah, que os legal. treinos e estava muito nos jogos na Vila. Então, aí, quando ele chegava, tipo, eu achava ele um cara o máximo também. Né? Falei que eu era fã do trabalho dele, e aí começou essa amizade, né? Não é uma amizade tão próxima assim, Sim, mas toda vez que eu encontro, assim, o carinho, o respeito é recíproco das duas partes. perfeito, perfeito. Kleber, tu jogou Corinthians, jogou Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras. Jogou Corinthians e todos eles também. E tu jogou Grenal. Qual é o maior clássico do Brasil? É uma rivalidade totalmente diferente, assim. Corinthians e Palmeiras, aqui em São Paulo, para mim, sem dúvida, é o maior clássico, né? Mas em termos de rivalidade, de jogo mais pegado, com certeza é o Grenal. Eu falo para todo mundo que depois que eu joguei o Grenal, é praticamente uma coisa fora do comum, né? Aqui para as coisas, mas não para igual o Porto Alegre para.
claro, você vai falar em proporção, tem só os dois times na cidade, mas é aquilo que vivencia, né? Você não consegue andar na rua, o teu vizinho, ou se ele é gremista ou se ele é colorado, alguém vai estar te cobrando, né? Então, para mim, sem dúvida, foi o maior clássico que eu joguei. Tu morou em qual bairro aqui em Porto Alegre? Eu morei na Zona Norte, morei ali no Três Figueira. Então, era casa ou prédio? Então, eu morei no prédio, né? Morei no prédio, depois eu morei em uma casa. Tá, e no prédio porteiro era colorado ou gremista? Ah, tinha de tudo, cara. E os gremistas te tocavam flauta ou te respeitavam? Cara, eu já, quando se perdesse, cara, que foi uma das poucas coisas que aconteceu na minha vida quando eu joguei no Inter, foi poucas derrotas pro Grêmio, mas eu já passava com o vidro baixo, não queria falar. Ô, Mas já Kleber, fica bravo de semblante, imagina depois de uma derrota. Então, Kleber, é uma coisa. Tu viu que nasceu. Eu te pedi uma história da noite, né? Do Inter bicampeão da América. E aí tu assim, ó, tem uma história do Índio. Aparentemente, essa é a maior figura do futebol do Inter e gaúcho dos últimos tempos. Todo mundo tem uma história do Índio. Bolívar vem aqui, blá, 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 e aí vocês estão jogando contra o Flamengo em 2009. O Adriano, o imperador ali, ele marcando o imperador, blá, blá, blá. Aí daqui a pouco ele pede o chiclete pro imperador. E aí o imperador, mas o que isso, gente? Não tem o chiclete? Não, esse teu chiclete, me dá o teu. O imperador dá o chiclete pra ele, tipo assim, cara, que figura é essa, cara? Vale a pena eu tentar escrever um livro de histórias do índio, Kleber? pô, com certeza, cara, com certeza, porque tem muita história. Assim, eu sempre masquei chiclete, né, cara? Eu tenho uma coisa que eu vi muito tempo atrás, que eu também, além do futebol, assim como esporte, eu gosto muito de basquete. E eu tinha meu ídolo como o Michael Jordan, depois o Kobe Bryant. E o Jordan, ele sempre jogou, né, mascando chiclete, né? E uma entrevista que ele deu, ele falou que era mais para tirar a atenção da partida. Então eu coloquei isso na minha cabeça e sempre usei, né? Acabei sendo apelidado de chicletinho aí no sul, enfim. Só que assim, a câmera se focava muito em cima, né, do Kleber, que já estava ali com a fama de chicletinho. Mas poucos sabem que eu tinha que comprar 2 chicletes, né, cara? Tinha que comprar um para mim e um para o Índio. Porque se eu não desse um para ele, ele ia tomar o meu, entendeu? Ia ter que dividir com ele. Então, eu já deixava 2, assim, no vestiário, que eu sabia que ele ia pedir, cara. Esse cara, ele tem muita história, cara. É um cara que, putz, eu acho que todo mundo que jogou com ele tem alguma coisa para contar, cara. Que loucura isso, né? Teve mais jogadores, Kleber, na tua carreira, assim, nesse estilo do índio? Porque geralmente tem essas figuras, assim, né? Um pouquinho antes de tu chegar, tu não chegou a pegar, dividir ambiente com o Perdigão, né? Não cheguei, cara. Não É, cheguei. mas chegou a ouvir histórias dele, né? O Perdigão era meio isso, né? E naquele Ouço, grupo tinha o índio e o Perdigão. Imagina, tinha os dois juntos, né? nossa, a gente tem até um grupo aí do pessoal que jogou, né, no Inter e É. tal, parou e esses dois aí são impressionantes as resenhas desses caras. Semelhante assim ao Índio, teve um cara que no Corinthians se chamava Márcio Costa. Márcio jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, cara, Fluminense. Aí era outro cara que era muita resenha, cara. Só pra você ter uma ideia, ele entrava às vezes ele entrou uma vez lá em La Bombonera, ele entrou com relógio, só que tava muito frio, né? Então a gente tava com manga longa. Ele entrou em campo e foi falando com o juiz, e o juiz demorando para acabar, e ele já acabou, o juiz não acabou, ele já. Aí o juiz, como você sabe, ele pegou aqui, ó, tirou assim a mão, aqui, ó. Aí o juiz, não, você não pode jogar, foi lá, deu cartão amarelo para ele, cara. Esse cara também era um cara muito engraçado, cara. Esse tem história também, velho. Kleber, eu tô fazendo uma espécie de documentário, tá? Porque eu sempre dou essa explicação para quem eu tô entrevistando, quem tá escutando a gente já sabe disso aí. Eu perguntei da tua noite mais feliz, eu tenho certeza que a tua noite mais triste, futebolisticamente falando, foi Inter e Mazembe, né? Que ninguém esperava aquilo, né? Eu digo noite porque lá foi noite, no Brasil foi de manhã. E eu entrevistei muita gente que estava lá, né? E quase todo mundo estava lá. Também teve noites agradáveis, obviamente, né? Como a da Libertadores. O Damião, eu falei com o Bolívar, com o Fernando Carvalho. E eu tive uma conversa muito agradável com o Ney. Eu não sabia que o Ney era meio que uma espécie de líder do vestiário, pela força de vontade dele. E o Ney chegou e falou para mim assim: Potter, é o seguinte, cara, na real a gente perdeu, cara, porque o futebol às vezes dentro de uma partida acontece uma coisa que muda a história da partida, né?
Tu consegue... A tua opinião é parecida com essa? Por que o Inter perde aquele dia pro Mazembe? O que aconteceu naquela noite? Porque ninguém fala assim, a gente estava desconcentrado. Ninguém fala, foi máscara, foi balaca, foi qualquer outra coisa assim, sabe? E eu tava lá, eu tava trabalhando no jogo lá, como da imprensa, assim, sabe? E eu sentia vocês focados, cara. O Inter não deixou de correr, sabe? O Inter marcou firme, o Inter trabalhou, pensou, viu que era o mais forte. Me dá a tua versão daquela noite, pra gente nunca mais repetir isso, Kleber, se acontecer. Pra gente montar meio que um documentário, tipo assim, cara, os erros daquela noite foram essas, não vamos repetir. Tu tem pra mim alguma coisa pra falar daquela noite? Eu acho que já começa, acho que 2 ou 3 dias antes, quando a gente vai assistir o jogo do Mazembe, né? E a gente vê uma equipe que não tinha nada demais, essa é a verdade, né? Os caras corriam bastante, mas, cara, o futebol que eles apresentou na noite, que a gente assistia, é difícil falar que ninguém saiu dali confiante que já estaria na final contra a Inter. A verdade é totalmente essa. Então, e a gente entra para jogar com eles e toda a badalação, porque até se pegar até jornais, FIFA, todo mundo já colocaria que a final seria Inter e Inter, né, para ser uma coisa para ficar bonita, 2 times com o mesmo nome, enfim. E a gente entrou com essa confiança, cara. Só que a gente acabou sendo surpreendido. E toda vez que a gente atacou, né, o que diabo ele estava também numa noite feliz, né? Porque vai falar que a gente não atacou, que a gente não chutou, a gente, pô, metralhamos praticamente os caras, né? E era uma coisa da nossa equipe de fazer muito chute a gol mesmo, né? E o cara pegava de tudo quanto era jeito. Mas eu acredito que a autoconfiança atrapalhou um pouco, entendeu? Da gente já achar que a qualquer momento poderia fazer o gol, né? E não ia tomar. Eu acho que esse é o erro principal. Achar que ia fazer e que não ia tomar. E acabamos tomando 2 gols, onde que, no segundo, praticamente, nós, né, todo mundo do nosso time está dentro da área dos caras para tentar fazer algum gol, para tentar um empate, para tentar depois. E a gente acaba sofrendo um contra-ataque e acaba, né, sofrendo o segundo gol, onde aí a equipe já não tem mais força para lutar. Né? Eu acho que esse é o grande erro da equipe. Eu acho que já começou aí na partida que a gente assistiu, né? De ter visto uma equipe e achar que aquela equipe ia jogar 2 jogos seguintes da mesma forma. E não foi o que aconteceu. O encontro Kleber e Celso Rotti, aparentemente, o Celso vai ficar brabo quando vê isso aqui. Aparentemente é um encontro de extremos, né? O Celso sempre fica brabo. Eu lancei um monte de craque, você fica falando que eu gostava de brucutu e blá blá blá, né? Mas o Celso era aquele cara, né, virulento, às vezes até, né, estúpido, às vezes com a imprensa, né? E tu é um cara da técnica, o cara do refino, né? Tu tratava a bola com diferença, muita diferença, né? Na comparação com muitos jogadores do futebol brasileiro da época que tu jogava a bola. Que figura é essa aí do Celso Rotti? Porque aparentemente ele pega o grupo de vocês e vocês dão uma, sabe? Você chega e pá, dá uma liga, né? O grande jogo daquela Libertadores é com o Fossati, naquela pauleira lá de Quilmes, né? Tu apanhou, Kleber, aliás? Tu apanhou, tu bateu, tu saiu ileso? Não, não deu tempo de me pegar, não, cara. Todo mundo achou que eu era lento, mas nessa hora aí. Tá. O Sandro disse pra mim que. Não, eu salvei uns caras lá, segurei uns caras, blá blá blá, assim, sabe? O Sandro daquele tamanho. Ele falou assim: quem começou aquilo lá foi o Pata Bonanzeri. Ele me falou. Não foi Deu o uma Desábato. provocada, Foi o. mas assim, Ah, o Pato ele provocou, mas assim, os argentinos eles se gostam, entendeu? Não tem jeito. O problema foi que quando estava tudo contornado, o Lauro deu uma voadora, aí os caras não aguentou. Aí os caras falaram, não, brasileiro a gente vai pegar, não tem jeito. Aí foi correria. Só que a gente corre para um lado e o Lauro corre para o outro, ou seja, ele é o que mais apanha, porque ele correu para um lado que não tinha nada a ver do vestiário, e a gente foi entrando no vestiário, entendeu? sim, sim, sim. Bom, ainda bem que tu saiu ileso, que bom. Voltando, Celso Rotti. Ele chega e pá, o time encaixa, cara. Tem umas mudanças no time, né? Acho que o Tyson começa a jogar um pouquinho mais, o Sandro vira titular. Eu não lembro exatamente que mais coisas aconteceram, assim. Mas que figura é essa, cara? Essa figura é muito folclórica no futebol, né? Que figura é essa, Celso Rotti? Olha, eu tenho um carinho muito grande por ele, né, cara? Tenho um carinho mesmo, ele sabe disso, né? Eu sei que ele tem por mim também. E foi a primeira vez que eu trabalhei com o Celso, foi no Inter.
me deu toda a liberdade de jogo, enfim, né? E ele, eu acho que a maior virtude, né, como você falou, é Kleber e Celso, acho que a maior virtude deles, treinadores gaúchos, começando com o Tite, né, e tive também o Felipão como treinador na seleção, foram entender qual que era a minha capacidade de jogo, entendeu? Eu acho que a maior virtude deles foi essa, de saber que eu era um cara que, tecnicamente, eu poderia ser um líder, né, e assim, marcação não seria a minha dificuldade, mas para jogar na frente eu poderia ser mais um que poderia armar o time deles. Então, foi dessa forma que eles conseguiram me ajudar e eu ajudá-los também. O Celso desenvolve um esquema onde ele coloca o Tais ali do meu lado, sabendo que eu tenho um bom passe e o Tais tem uma ótima velocidade. Então, é uma das coisas que ele agregou para a nossa equipe, que a nossa equipe não tinha, né? Com o Fossati, a gente jogava muito com 3 zagueiros. E praticamente o cara do fundo era o Ney e eu, né? Só que ele mandava eu entrar um pouco mais por dentro e o Ney fazia toda a parte da velocidade. E essa era uma dificuldade que a nossa equipe tinha de jogar no primeiro turno, né? Tá no jogo dessa batalha também. Né? Por mais que a gente não deixava a desejar, mas tinha uma dificuldade. O Celso, ele optou por tirar um de lá de trás e colocar mais um no meio, né? E preencher um espaço que deu liga, né? Você pega aí o volante aí, o Santos, você pega o Guinazu, aí você pega o próprio Juliano, né? E tem o D'Alessandro, que também estava jogando muito, e na frente ele coloca, né, o Tyson, coloca o Alexandro, O que também Alexandre, é. fazia muito gol e ajudava muito a equipe, né? E às vezes também entrava vinha o Sobis, né? Vinha o próprio Xinga também, o chega também, próprio, né? Naquele momento. o próprio Edu, aí depois vem o Tinga, né? Entra na equipe, encaixa ali. Então a gente fica com um time forte, né? Principalmente de meio de campo e fazendo o Tais fazer um jogo, né, espetacular que era a velocidade. Então a gente fica com um time que sabia armar bem. Então, para mim, assim, eu só tenho a agradecer o Celso porque é um cara que me ajudou bastante, né? E me colocou também numa posição, né, de liderança dentro do grupo que eu acho que ajudou muita coisa também. É muita qualidade, cara. Tu começou a citar nomes aí, tem muita qualidade. E a gente tá vivendo um ano absolutamente louco, e esse time do Inter não tem nem perto a qualidade que o teu tinha. E o Inter pode ser campeão brasileiro, Kleber. Tu tá acompanhando isso de perto? Tenta me explicar, tu que sabe muito mais de futebol que eu, o que que tá acontecendo pro Inter tá tão bem assim no Campeonato Brasileiro? Bom, eu já achava que o Inter poderia, né, já ter disparado há muito tempo, principalmente quando estava o Cudê. Eu acho que o time estava jogando super bem. O comentário é que não teria como o Inter não ser campeão já com o Cudê. Né? Aí o Cudê sai até o time se encaixar com o Abelão, né? Demora um pouco, e o São Paulo toma essa frente e o São Paulo também não soube aproveitar e deu chance para um time crescer. E esse time cresce a partir do momento que entende a filosofia do treinador e que é um treinador que dispensa comentário. É o cara que sabe fazer isso, que sabe agrupar. Né? Ele não precisa ter que nem um time que a gente teve, né? De vários caras, né, de nome, mas que ele, como pessoa, ele agrada a todo mundo. Né? O elenco fica satisfeito em trabalhar com o Abelão, né, cara? Eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar com ele, infelizmente. Quando ele chegou no Inter em 2014, eu tinha acabado meu contrato, tinha saído, então eu não tive essa oportunidade. Mas a gente vê que ele tem essa propriedade de fazer os times se agrupar. E os caras se encorajaram, né? Se fecharam entre eles, viram que não era tão difícil assim, né? Disputar ponto a ponto, até porque o São Paulo começou a cair. E eu acho que hoje, né, no meu modo de ver, com a alegria que eles estão jogando, né? Com a forma de competir, com o foco, né? Com a responsabilidade, eu acho que dificilmente perde esse título. Quem é o melhor jogador do Inter hoje? Eu gostava muito do Thiago, né? O Thiago Galhardo, para mim, estava sendo um cara decisivo, né? Mas tem uma peça no time do Inter que é fundamental, que é o Edenilson, cara. Para mim é o fundamental desse time. O Edenilson joga muito. E merece, cara, ele tá nessa época toda aí de seca aí, há muito tempo, sabe? Foi legal o gol no Grenal, sabe? Tem algumas histórias bonitas no futebol, assim, de viradas, né? De caras que... Ele quase foi pro mundo árabe,
agora há pouquinho, né? E aí teve, claro, um aumento salarial, ficou, e aí daqui a pouco pode ser premiado com isso. Kleber, para finalizar, cara, tem uma pergunta que eu faço aqui, porque eu tenho uma parceira, que é a KTO, que é uma casa de apostas, né? E eles vivem de probabilidade. A probabilidade do Kleber ter conquistado tudo isso no futebol. E para ti a pergunta é diferente, porque tu tem muita qualidade. Certamente tu era o melhor cara da tua sala de aula, o melhor cara da tua escola, aí depois o melhor cara do bairro, o melhor cara. Tipo assim, todo mundo sabia que tu jogava bola pra cacete. A qualidade, o futebol tá em ti. A probabilidade de tu virar profissional, ganhar tudo que tu ganhou, o espaço que tu ganhou, seleção brasileira, ela era grande. Tu tinha certeza que tu seria jogador de futebol. Se eu apostasse em ti lá, qual que seria a tua odd? Assim, pagaria muito pra mim? Tipo assim, esse cara nunca vai ser jogador de futebol. Ou ela pagaria pouco? Tipo assim, não, cara, esse cara vai ser jogador de futebol. O que que tu acha que era pra ti? Eu acho que até meus 14 anos eu tenho uma fase assim, né? Que eu comecei no Corinthians como ponta, como meia, e aí do nada eu me tornei zagueiro. Eu acho que essa fase de zagueiro, se alguém visse eu jogando de zagueiro, ia dizer que eu não seria jogador de futebol. E aí vem um treinador, que eu tenho carinho com ele até hoje, que é o Dorival Santos, e ele me coloca de lateral esquerdo. E aí dessa fase, diante dos meus 15 anos em diante, né? Que aí eu começo a ganhar posição de outros caras que eram importantes, que eram mais velhos que eu, aí eu acho que se torna uma... Caímos. Tu tava Aí, exatamente falando assim, aí o cara me bota na lateral esquerda e tu começa a avançar no Corinthians, os caras começam a, tipo assim, só um pouquinho, esse cara aqui é melhor, esse guri aqui é melhor, né? E aí cresce. essa ascensão assim na lateral, a partir dos meus 15 anos, né? E com 16 anos, eu acho que o treinador do Corinthians 16, eu já com 17, o treinador era o Joel Santana, e ele já quis me levar em uma partida do profissional, eu com 16 anos, né? Do Rio São Paulo. Mas aí acabaram levando um outro mais velho que eu. Só que aí o Corinthians acaba acertando com o Banco Excel, né? E traz Isso. um monte de atletas, né? Principalmente da base, trouxe um monte do Vitória. E o gerente do Corinthians se torna o Mário Sérgio, né? Que foi nosso treinador também no Em Inter, 2000, faleceu. 2009, né? E ele tinha as prioridades deles, mas eu não me via de outra forma a não ser titular. E eu acabo, né, fazendo vários jogos muito bons. E aí eu tive, né, nesse tempo aí, de 97 para 98, chega o Luxemburgo com sua comissão e eles começam a observar a base, né? E o auxiliar do Luxemburgo era o Oswaldo de Oliveira, né? E ele acaba vendo vários jogos, né? E eu não subia profissional, subiu esse outro jogador, né? Que acabou jogando. Ele tinha um estilo diferente, né? Ele tinha um estilo mais Roberto Carlos, um estilo mais de força, enfim. E aí o Oswaldo Quem me era o viu e cara? me chamava Kreisler. Ele jogou muito pouco no Corinthians. Kreisler. E aí o Luxemburgo acabou me subindo pro profissional e eu fui pegando experiência, fui pegando moral, né? Jogadores muito importantes, muito consagrados, então me ajudaram bastante nessa época. Então é que eu falo, dos 14, eu não sei se alguém ia me ver como Nos um jogador. 14 tu tava pagando muito. Na zaga tu tava pagando muito. Estava chutando bola para o mato, para onde estava virado, enfim. E aí com 15 eu já começo a ter uma cara de um cara que pode chegar num profissional, pode vislumbrar uma seleção brasileira. Foi tudo isso que aconteceu na minha carreira. Kleber, obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo, cara, de relembrar histórias, tá? E é legal, assim, porque eu tento fazer um papo que seja um papo atemporal, que as pessoas possam ver isso aqui daqui a 10 anos e ter histórias ali, né? Entender o porquê que aquelas coisas aconteciam. E tu, obviamente, o nome do quadro é Colorado Sagrado. Às vezes eu entrevisto pessoas que não são sagradas ainda, tipo o Galhardo, né? O Galhardo não é um cara sagrado ainda, mas pode se tornar, né? Mas é interessante de entender por que, que a gente ganhava e por que, que a gente perdia. E tu era um cara essencial para contar essa história. Então, eu agradeço pela tua colaboração, tua paciência, teu tempo, teu bom humor aí. Então, obrigado pelo carinho. Oh, eu que agradeço. Os tempos é corrida, às vezes a gente não responde, mas a vontade é sempre de participar, porque, como eu falo assim, até em casa, né, com meus filhos, né, cara, que o tempo que eu fiquei no Internacional é um tempo muito feliz da minha vida, né?
É um tempo da maturidade, né, da experiência para o final. E, com certeza só tenho boas lembranças, né, de torcedor, da cidade, fiz grandes amigos na cidade, do clube, então não posso nem dizer ao contrário. Então é uma coisa que marcou muito na minha vida o Internacional. Kleber, para acabar, deu certo os empreendimentos imobiliários com o Índio lá ou não? Deu certo, graças a Deus deu certo. Cada um Cortou. ficou, Cada um ficou com o guardou, seu, tudo certinho. Então tá, então tudo fechou. certo, tudo certo. Obrigado, cara, pelo carinho. Valeu. Pode. Até mais. Eu que agradeço, cara. Colorado Sagrado. Gostei.